Decretar é você concordar divinamente. Ou decretar é um acordo divino. Em outras palavras, Deus falou alguma coisa para você, você pegou aquilo e você começa a falar. Tem muitas coisas que Deus quer fazer acontecer na sua vida, mas Ele não pode, até que você fale. Ele falou para você, mas você não falou. E você não precisa falar para ninguém. Simplesmente fale. Então pense todas as coisas que Deus já revelou a você ao longo dos anos e você não as falou. Em sonhos, oração, nós nunca falamos nada porque nós não fomos ensinados a decretar. Tudo que Deus está procurando é alguém que entre em concordância divina com Ele. E não tem limites. Amém. Você pode se sentar. Mateus capítulo 13. Nós falamos sobre decretar. É falar com uma revelação profética na última quarta-feira. Quantos não estavam aqui na última quarta-feira? Você não estava aqui, ok. Decretar é falar com uma revelação profética. Em outras palavras, você não precisa ser um profeta para profetizar. Quando Deus diz algo para você, você pode falar o que Ele disse para você e aquela coisa se torna profética na sua vida. Mas essa noite Ele quer que eu vá mais profundo nessa coisa, porque o corpo de Cristo não tem sido introduzido completamente ao decreto. As coisas que têm sido decididas no Espírito. Decretar, pegue isso vai te ajudar. Decretar denota um acordo divino. Decretar denota uma concordância divina. Então, portanto, você tem o direito divino ou Deus colocou você numa posição divina onde você consegue concordar divinamente com Ele. Preste atenção no que eu vou falar em seguida. Em outro nível. Num nível acima do diabo. Veja, quando você e Deus entram em acordo, tem um nível que o diabo não consegue alcançar. Você pegou isso, Brad? Tem um nível, existe um nível que ele não consegue chegar, porque o diabo não é um estudante de Deus. Ele teve a chance dele, mas ele abriu mão. Mas você, como um filho de Deus, porque você está carregando a vida de Deus na divindade, você pode entrar em acordo divino com Deus num nível que Satanás não pode ir. Isso não é maravilhoso? Então, na oração, o Senhor falou para mim, essa noite eu quero que você leve eles para cima, e eu quero que você reveja algumas coisas, mas eu quero que vocês levem eles nessa perspectiva, descortinando os mistérios do decreto profético. Agora, nós sabemos que temos uma palavra a respeito de decreto, é decidir. Que nós vimos em Jó 22, 28. Você decretar algo, eu disse que na versão NVI está escrito decidir. Então é algo que já foi. Veja, quando Deus te dá algo no Espírito, aquilo já está decidido. Por quê? Ninguém pode impedir aquilo. Então, eu não sei se vamos chegar nisso, mas 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 ao 10, eu quero que você leia ao 10, quero que você leia, porque você vai precisar ter o entendimento de como, ou talvez uma outra mensagem que eu precisaria ensinar, como a fé de decreto funciona. A sua fé precisará ser cheia de coisas para você poder decretar corretamente. Você me entende? Então, é divindade, é sobrenatural, é um acordo divino entre um pai e seu filho. E o filho, tudo que o filho faz é repetir o que o pai falou e o pai garante que vai acontecer. E não tem ninguém maior que seja grande o suficiente para impedir o pai de fazer acontecer aquilo que ele disse para mim. Você me entende? Agora, aqui em Mateus 13, nós pegamos esse versículo aqui para descortinar os mistérios do decreto profético. Nós vamos olhar em outro versículo também, mas eu quero que você preste bastante atenção aqui em Mateus 13.
versículo 11. Agora, o orador aqui é Jesus, eu creio nele. Ele sabe sobre o que ele está falando. Decretar é uma dimensão do reino. Em outras palavras, decretar faz com que você opere nas dinâmicas do reino. Em outras palavras, a sua linguagem se torna mais alta do que Satanás. Porque você está falando no mesmo nível com Deus. Você me acompanha? Agora, aqui ele diz, Jesus, no versículo 11, ele respondeu e disse a eles, porque a vocês é dado a conhecer o que? Os mistérios do reino do céu. Mas a eles não é dado. Veja, é tudo que eu tenho que falar desde que eu estou aqui em cima. Que Deus está pronto para colocar seus filhos numa posição divina, onde eles vão saber o que estão fazendo. Eles não vão ficar viajando, ficar preocupados com emoções, não vão ficar preocupados com o que vem, não vão preocupar com nada disso. Eles sabem. Eles sabem que tudo vai cooperar a meu favor. Eu disse, eles sabem. Todas as coisas vão cooperar a meu favor. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa o que eles estejam falando, não importa o que o noticiário esteja falando, não importa o que a maior ordem esteja falando. Você chega num ponto onde você sabe que todas as coisas vão cooperar a meu favor. Você concorda com isso? Agora, note, ele diz, Jesus disse, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino, mas a eles não é dado. Agora, por que eu desceria no nível da categoria deles? Isso é o que tem acontecido com a igreja, por causa da imaturidade, numa grande extensão, a igreja desceu no nível, numa categoria mais baixa, e a igreja está se identificando com muitas coisas que ela não deveria estar em identidade. Eu não estou falando sobre pecado, eu estou falando sobre ignorância. Veja, Satanás quer que nós foquemos no pecado somente, e provavelmente não estamos pecando. É a ignorância, é onde ele está nos destruindo. Ele não está te destruindo com o pecado, ele está te destruindo com a ignorância. Porque se você está ignorante, ele consegue fazer você pecar de qualquer forma que ele quiser. Então, sobre o que estamos falando aqui, o que precisamos estar lidando aqui é descortinando os mistérios, permitindo o Espírito Santo nos dar a revelação divina. O que eu disse, revelação divina de cada situação. Revelação divina acerca de cada situação. Seus dias de escola dominical acabaram. Porque, veja, se você pausar um longo o suficiente e agora você sabe, não importa qual situação surja, tem uma revelação divina para mim nessa situação. Isso significa que a situação já está resolvida. Ela pode jogar poeira, o que quiser fazer, mas você sabe, porque você está falando a partir da revelação divina. Então, decretar, é por isso que o texto em Jó fala, achegue-se a Deus, pague seus votos, preste atenção, ore a Ele, para você ficar muito achegado a Ele. Quando Ele falar com você, você vai saber que Ele está falando com você. No versículo 12... isso nos ilumina bem acerca do entendimento dos mistérios, no versículo 12. Porque todo aquele que tem o quê? Todo aquele que tem o quê? Vem, classe, fala comigo. Todo aquele que tem o quê? O quê? Todo aquele que tem o quê? Alguém me responde. O quê? O entendimento dos mistérios. Fala quando eu perguntar, não fica só sussurrando. Fale. Eu quero saber que alguém aqui na classe vai estar passando.
Veja, agora, o entendimento dos mistérios não é natural, não é uma coisa acadêmica. Nós estamos falando sobre os mistérios de Deus, nós estamos falando sobre o Espírito Santo que precisa revelar a nós. E ele diz, olha o que ele fala aqui, para todo aquele que tem, a ele será dado. E ele terá em mais abundância. Mas olha o final desse versículo. Então, à medida que nós descortinamos os mistérios do decreto profético, veja um outro versículo antes de eu te levar de volta para Salmo. 1 Coríntios 14, 2 agora. Veja lá rapidamente. E deixa ele falar com a sua vida. Nesse segundo versículo de 1 Coríntios 14, porque aquele que fala numa língua desconhecida, você vê isso? Ele fala não a homens, mas a Deus. Porque nenhum homem o entende. Portanto, tendo dito isso, ele entrou em outra esfera. No espírito ele fala mistérios. E línguas, interpretação. Quando você está orando no Espírito, às vezes Deus fala com você em português e te dá um entendimento divino daquilo sobre que você está orando. Isso é um mistério para o inimigo. O inimigo não sabe o que você está fazendo. Ok. Nós falamos sobre o que o apóstolo, ele estrutura o governo do céu na terra, certo? Abra em Isaías capítulo 9. Para que os portais do sobrenatural possam ser abertos e todos aqueles que estão conectados possam entrar e se beneficiar. Um apóstolo estrutura o governo do céu na terra. Pega essa palavra governo, porque, veja, existe uma coisa que nós precisamos entender. Corpo de Cristo, sobre o governo divino. Ou um governo sobrenatural. Veja, se você é um cristão normal, você não vai saber que você tem a habilidade de passar por cima de todos os poderes satânicos, todos os poderes seculares. Porque se você entrar no Espírito e deixar o Espírito Santo começar a descortinar os versículos para você, que é a sua alimentação, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você começa a se alimentar disso e começa a falar o que Deus te revela. Não tem ninguém que pode chegar no seu nível. Agora, vamos olhar aqui, esse governo aqui em Isaías 9, eu estou te falando, isso tem sido deixado de lado, porque uma grande extensão na igreja, posso falar dessa forma, porque os 5 dons ministeriais não têm andado no governo como deveriam. E você não pode andar no governo se você não quiser ser governado. É isso que eu estava falando mais cedo. Eu estou te falando, siga minhas instruções. Quando eu te dou instruções, tudo que eu falo, eu estou tentando você fazer chegar num lugar específico. Eu não estou tentando te governar, eu não estou tentando ser o seu chefe, eu só estou te falando que Deus está checando você. Se você não consegue entender decisões naturais, você nunca vai conseguir se mover no espírito numa dimensão mais profunda, nunca. Você não vai conseguir se levantar nos versículos onde Deus falou que Ele quer que você tenha vida abundante. Você nunca vai chegar lá, porque Ele sabe que não pode confiar em você. Você vai fazer o que você quer fazer. Você não pode fazer isso. E alguém tem que te falar isso. Eu não estou seguindo todas essas outras igrejas. Eles dançam como se estivessem na rua, se vestindo como robôs, desrespeitando Deus. Eu não vou lá. Agora, aqui em Isaías 9, esses 2 versículos são tão poderosos, 6 e 7, eles são tão poderosos. É um governo tão poderoso. Pense espiritualmente, pense sobrenatural, vamos pensar, já está decidido. Ninguém pode discutir com isso. Isso é tão poderoso. Isso é parte, posso usar essa palavra? É parte da sua jurisdição.
Nós temos tanta direito de julgamento para julgar Satanás, julgar situações. Sim, julgue. Sacode também. Sabe, eu falo alguns momentos e a unção, quando essa unção vier sobre você, você vai saber, você só vai saber. Eu não quero nenhum membro de igreja que não seja ungido. Vai se junto em outra igreja, porque você precisa ser ungido. Você precisa saber quando o Espírito Santo está falando com você, quando o Espírito Santo está tentando fazer você chegar num lugar específico, tentando falar algo para você. Você não pode sentar aqui na carne. Essa igreja se move no Espírito. Agora, esses versículos são tão fortes. Efésios 4, de 11 a 16, tem sido deixado de lado nesse aspecto, porque os 5 dons ministeriais não têm feito o que deveriam fazer. E o Senhor está nos trazendo para o apostólico, que parece que é muito estranho o apostólico, mas eu já fui católico, eu já fui batista, já fui palavra da fé, eu já fui carismático, eu passei por tudo isso, eu estava tentando encontrar Deus numa dimensão mais profunda, você entende o que eu estou falando? Eu não quero só ficar sentado, veja, eu era o top lá na rua quando eu era do mundo. Os rapazes usavam sapatos com a sola de 2 centímetros, eu colocava meus 5 centímetros, eu sempre queria ficar top. Então, quando eu vim pra cá, pra igreja, me converti, eu vim com esse sentido da igreja. Mas, quando eu cheguei no espírito, na esfera do espírito, e eu descobri, não, eles não estão. Você não pegou, isso não é assim só, tem mais coisa. Eu te falo o que eu vou fazer. Como um profeta de Deus. Essa noite, nesse culto, a glória vai vir tão forte. Você vai saber que Deus está tentando te levar em outro lugar. Eu confio no Espírito Santo para me ajudar essa noite, porque nós temos que saber que eu não estou só aqui somente falando. Deus está tentando fazer você chegar em algum lugar. Algum lugar onde você nunca esteve antes. Quantos creem que Deus pode te levar num lugar onde você nunca esteve antes? Então, a seriedade desse momento aqui, depois lembre da palavra. Eu preciso falar muitas coisas de novo, porque nós estamos em novo território. Lembra que eu falei? Remanescente. Você precisa querer ir. Sabe, eu vejo aquele jovem rapaz, os nossos jovens precisam ver a glória. Eles precisam ver o poder, eles precisam ver, eles têm que ver. Quando o diabo vier contra eles, eles têm que saber, eu te amarro, eu te quebro o seu poder, no nome de Jesus, eu tenho sangue sobre mim. Mas a realidade disso precisa estar em nós. Você está olhando para Isaías 9, 6, você está olhando, olha para isso. Veja isso. Porque a nós uma criança é nascida. Você sabe quem ele é, né? A nós um filho, não só uma criança nasceu, mas um filho é dado, certo? Você sabe como ele foi dado, certo? Agora, note quando ele fala aqui. Note, eu quero que você pense, eu não quero que você pense secular, eu quero que você pense espiritual. Ele está falando sobre um tipo específico de governo. Na verdade, vamos falar sobre o governo espiritual, vamos falar sobre o governo sobrenatural. Vamos falar sobre um governo que não precisa ter uma reunião. Um governo que pode lidar com... Ouça. Qualquer situação impossível pertence a você. Agora. Aqui. Agora. Quando a fé não é aplicada, eu posso falar aqui o que eu quiser falar. O que quer que eu fale aqui, Jesus pode estar aqui. Se a fé não for aplicada, isso não vai te adiantar de nada.
Mas à medida que falamos acerca desse governo, esse governo não pode ser vencido, derrubado. Não importa qual que os legisladores falem, não importa o que os senadores falem, os representativos falem, eu só tenho que mexer neles essa noite aqui, tenho que cutucar eles essa noite. Eu lembro, eu estava numa reunião com muitos médicos, e o Senhor falou para mim, fale para eles. Fale para eles que você é o top mais alto ainda. E eu falei bem na frente deles. Foi o que Deus mandou eu fazer. Veja, vocês têm muitas pessoas olhando aos seus olhos. Você tem que colocar Jesus nos seus olhos. É o governo dele. Ouça, você não pode falhar. A única forma que você vai falhar é se você mesmo quiser falhar. Então, esse decreto é um acordo divino com Deus. Deus te mostrou algo, você fala a mesma coisa que Deus falou. A Bíblia fala como dois podem andar juntos a não ser que estejam em acordo, em concordância. Então nós temos declarado, mas não temos decretado. Veja, o decreto você está falando e está no lugar ao mesmo tempo. Como eu posso falar isso? O decreto, você está falando algo que já aconteceu. Você pode, de repente, não ver nenhuma evidência com seus olhos naturais, mas agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, é a evidência das coisas que não são vistas, ok? Então, decretar precisa ter uma fé sobrenatural lá, trabalhando com ele. Volta para 2 Pedro, de 1 a 10, para você ver as coisas que você precisa adicionar à sua fé, à sua natureza divina. Amém. Então, e o governo estará sobre seu ombro. Não é o seu, é o dele, de Jesus. Então, por que você está carregando isso? Agora eu quero que você aprenda a jogar o lixo fora. Eu quero que você se torne um caminhão de jogar lixo fora, lançando todas as suas ansiedades sobre ele, porque ele se importa com você. Um caminhão de descartar lixo. O diabo quer que nós carreguemos fardos. Não carregue fardos. Se você tem que andar como se você fosse um caminhão de descarte de lixo, eu te jogo no lixo agora. Faça isso. Você vai receber sua liberdade. O governo estará sob seu ombro, seu nome será chamado. Como será chamado o nome dele? Conselheiro, o Deus poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Como que você não pode chegar em outros lugares com esses nomes? Maravilhoso. Em outras palavras, ele pode transformar qualquer coisa para você maravilhosamente. Conselheiro, você precisa de aconselhamento? Você precisa de alguém para conversar com você? Depois ele vai e fala. Depois ele revela. Ele não é Deus. Ele é Deus poderoso. Alguns macaquinhos ficam se chamando de Deus, mas ele quer que você saiba, eu estou numa categoria sozinho. Eu sou o Deus poderoso. Eu sou o Deus todo-poderoso. Eu sou o Deus real. Os deuses falsos não ficarão na sua vida nunca mais. Porque você vai chamar pelo nome do Deus poderoso. Ele é o meu Deus poderoso. O Pai da eternidade. O Príncipe da paz. Agora note no versículo 7. Senta aí. Note no versículo 7. Você não pode impedi-lo. Agora, eu quero que você coloque a sua vida e a sua situação nessa categoria. Você tem o direito, então você profetiza isso sobre a sua vida. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, sobre seu reino, para ordená-lo e para estabelecê-lo com julgamento e justiça a partir de agora em diante para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos
fará isso acontecer. Assim como esse governo foi deixado de fora em Efésios 4, nos 5 dons ministeriais, eles também deixaram muitas coisas que Deus quer que nós saibamos. Agora, baseado em Isaías 9, 6 e 7, acabamos de ler, deixa eu te dar esse ponto aqui. Uma estrutura apostólica estrutura ao governo do céu na terra para os portais do sobrenatural serem abertos e todos aqueles que são conectados possam entrar e se beneficiar. Ali tá são os seus versículos bem ali, Isaías 9, 6 e 7. Você pegou? Agora, ouça isso aqui com bastante atenção e nós vamos para 1 Coríntios. Nós estamos falando de descortinar os mistérios do decreto profético. Em outras palavras, você vai chegar num ponto onde você vai dizer palavras e elas vão acontecer, simplesmente. E a razão disso é porque você vai saber o que você está fazendo. E você vai saber que isso é do Espírito. E você não vai simplesmente numa fórmula. Você não está indo numa religiosidade. Mas você está operando na revelação. E você tem o Espírito Santo lá para te ajudar a fazer aquilo acontecer, aquilo que você falou. Então, deixa eu falar novamente, porque eu não penso que está muito claro ainda. Veja, decretar, quando eu primeiro ouvi isso, isso bateu em mim muito forte. Decretar é um acordo divino, é uma concordância divina. Em outras palavras, Deus disse algo para você, e você pegou aquilo, agarrou, e você começa a falar. E tem muitas coisas, oh meu Deus, tem muitas coisas que Deus quer fazer acontecer na sua vida, mas Ele não pode, até que você fale. Ele disse para você, mas você não falou. E você não precisa falar para ninguém. Simplesmente fale. Então pense todas as coisas que Deus já revelou a você ao longo dos anos, e você não as falou. Eu também estou falando de mim. Eu penso que quantas coisas Deus falou para nós, em sonhos, em oração, nós nunca falamos nada. Porque nós não fomos ensinados o decreto. Tudo Deus está procurando alguém para entrar em acordo divino com Ele. E aí não tem limites. Meu Deus. O que eu falei para você antes acerca da estrutura do céu na terra, do governo. E o Senhor disse, minha secretária anotou 80 coisas que eu falei na semana passada. Eu disse o quê? 80 coisas? 80 coisas. Eu tenho 80, número 80 aqui. E o Senhor falou, volte e ouça. E eu ouvi a fita, a pregação 2 ou 3 vezes. Eu mesmo ouvi. Então você não pode ficar brincando com essas coisas. Isso é muita coisa aqui. É muita coisa. Preste atenção aqui. Essa é uma frase de transição. Que você vai saber que algo está acontecendo que é fora do normal. Coisas começarão a acontecer fora do normal. Agora, eu desfruto disso. Eu gosto muito disso. Eu estou sempre tem coisa acontecendo na minha vida fora do normal. Eu desfruto disso, mas eu passo bastante tempo com Ele. Mas você fala, o que Ele vai fazer agora, Senhor? Como é que vai ser agora? E você olha para trás, você não está no mesmo nível que você estava. Aí você não se importa de ficar vindo para a igreja, então. Você começa a ver resultados, sabe? Quantos de vocês gostam de resultados? Sim, quantos de vocês sabem que vocês precisam ter mais resultados? Quantos de vocês estão prontos para esses resultados agora? Preste atenção. Você está a ponto de ter resultados, eu estou te falando, você não faz ideia de onde você está indo. Você está me ouvindo e a sua fé está sendo construída e você vai lidar com as coisas de uma forma diferente. Vai levar um tempinho, mas você vai começar a lidar com as coisas de uma forma diferente. As pessoas vão começar a pensar que você é estranho. Porque, presta atenção no que eu vou falar agora, Senhor, tem misericórdia. Porque você é abençoado demais.
Você é abençoado igual as pessoas na Bíblia. Eu estou indo para a igreja a minha vida inteira. O que você faz? Você está fazendo uma coisa a mais. Porque na nossa igreja nós não fazemos isso. Nós não somos tão abençoados assim. Então eu estou te falando agora. Prepare-se para perder alguns amigos. Sente aí, prepare-se para perder alguns amigos. E primos, seus familiares serão os piores. Com as suas religiosidades. 1 Coríntios, abre em 1 Coríntios. Tem a expectativa de perder alguns primos feios. Porque eles querem que você volte para baixo. Onde eles estão e para poder apertar sua mão. Mas aí a sua vida começa a escalar na vontade divina de Deus e as coisas começam a acontecer. Meu Deus. Sua vida cristã tem que ser empolgante. Você não deveria estar seco. A revelação e a rotina não podem dormir na mesma cama. Quando a revelação chega, a rotina tem que ir embora. Porque a expectativa vem junto. E eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que vai ser uma coisa boa. Você me entende? Não deixe toda essa pressão vir sobre você. Toda essa confusão acontecer. Não deixe isso sobre você. Você é um filho do Deus vivo. Você é sobrenatural. Você pode andar na esfera divina com Deus. Você pode chamar as coisas que não são como se fossem. E elas aparecem. Você é filho de Deus. A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre você. Então, os mesmos resultados que Deus teve quando Ele estava aqui na Terra, foi criado para você ter também. Ele disse, as obras que eu faço, vocês também farão e ainda maiores farão. O quê? Agora, veja isso aqui. 1 Coríntios 2. Eu vou te mostrar isso novamente. Eu tive que ler isso de novo e de novo e de novo, porque isso é tão poderoso. Oh, meu Deus. O versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas note no versículo 10 agora. Mas Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. Porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Então nós começamos a operar nas coisas profundas de Deus. Pela revelação. Você não pode operar nas coisas profundas de Deus a não ser que você tenha revelação. Não é leitura. Revelação. O Espírito Santo precisa te levar lá. Você me acompanha? Agora, você tem Jó 22, 28, onde ele fala, você vai decretar algo. Agora volte para Salmo 2. Salmo 2. Aleluia. Glória a Deus. E eu sou suposto a mexer com vocês às vezes. Mexer, sacudir. Você não é um pai bom se você não fizer isso. Se preocupar com os filhos. Meus filhos não estariam onde estão hoje se eu não mexesse nas coisas. Eles não sabiam quando eu ia abrir a porta. Você vem pra igreja ficar dando beijinho o tempo todo. Eu não vou, como é que eu vou te liderar? Bebê, vem cá, eu te amo. Não, eu tenho que falar coisas para sacudir as fundações do inferno. Para que você saiba que Deus te ama e você pode mudar. Você não pode simplesmente, tudo tá bem, tudo bem. Não, tem que lidar com as coisas. E os meus membros aqui que estão comigo há muito tempo sabem que eu lido com as coisas. Veja, o problema foi a igreja tem sido governada pelo diabo.
E os ministros têm sido governados pelos diáconos. Então, os ministros não podiam falar o que queriam falar, porque eles tinham que ter uma reunião primeiro. Então, as pessoas estavam sofrendo muito por causa disso. Mas eu vi isso, eu vi essa armadilha. Oh, sim, algo tinha que ser feito a respeito disso. Eu lembro que o Senhor falou pra mim, quantas dessas pessoas estão com você? Eu falei, acho que 99%. Ele falou, então você não pode segurar as pessoas, senão nós não estaremos onde estamos hoje. Você não pode ficar dependendo de ter 19 líderes. Eu não sei como é que eu venci aquilo, mas eu preciso falar pra vocês. A gente estava nisso no passado. Vocês precisam saber o que está acontecendo aqui. Eu não vou falar todas as coisas corretas, certas. Eu não sou suposto a fazer isso para te agradar. Não, eu estou tentando fazer você chegar no lugar. Alguém fala, puxa, arranca e sacode. Agora, nós estamos falando sobre descortinar os mistérios do decreto profético. Agora aqui, em Salmo 2, 7. Isso é um versículo muito claro. Eu proclamarei o decreto. Você vê isso? Agora, note a próxima parte. O Senhor me disse. Então, não é só abrindo a boca e falando um monte de coisas. Não vá e invente decretos. Eu penso que as pessoas têm inventado decreto, colocado na parede, fica falando 37 anos aquele decreto. Não, o Senhor precisa falar com você. Veja, eu proclamarei o decreto. Não é um decreto, é o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Peça a mim e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Herança. Sublinha aí, herança, possessão. A sua herança e a sua possessão tem a ver com o seu decreto. O que Deus disse para você. Você vê isso? Quando você está decretando, isso, você está honrando aquilo que Deus falou para você acerca de tudo. Agora, deixa eu te mostrar quão poderoso, num versículo, quão poderoso o decreto é. Isaías 55:11. Se Deus disse para você e você está dizendo aquilo que Deus disse, Isaías 55:11. As suas palavras se tornam as palavras de Deus. E você sabe o que ele disse em Jeremias 1:12, certo? Ele vela sobre a sua palavra para fazer ela acontecer. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Quando você decreta, e assim são as palavras saindo da boca de Deus. Ok, não retornarão para mim vazias. Mas elas farão acontecer aquilo que me agrada. E o que? Prosperarão naquilo para qual eu enviei a fazer. É muito simples, não é? Agora, se você só lê isso como um versículo e não entende o que Deus está tentando te falar, Deus está dizendo para você, eu te dou a minha habilidade. Você é aquele que é suposto a estar me representando aqui na Terra. Você é aquele que é suposto a estar chamando as coisas e fazer elas acontecerem fora do normal, para os pecadores serem salvos. É demonstrando o poder na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Demonstrando o poder na palavra de Deus e nas promessas dele, quando você decreta da forma correta. Eu acabei de dar o versículo para ver, 2 Coríntios 2, 4 e 5. Demonstração do Espírito de poder. Decretar é uma demonstração do Espírito e de poder. Agora, quando o Senhor me falou para voltar e rever isso, muitas coisas eu não tinha ouvido, eu mesmo não tinha ouvido. Então eu sei, coisas espirituais você tem que voltar e ouvir de novo. Ele disse, você tem a divindade, a pista da divindade que você pode andar por ela, que consiste da presença de Deus para fazer as coisas acontecerem fora do normal. Romanos 14, 17.
você está na pista da divindade, que você pode andar por ela, que ela consiste da presença de Deus para fazer as coisas acontecerem fora do normal. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 3 coisas. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, você tem uma pista da divindade. É divino. É uma rota divina que você pode pegar. Oh, meu Deus, cada situação que surge, Deus sempre te dá uma rota divina. Mas você tem que ter expectativa disso. Você tem que receber isso. E você tem que crer nisso. E você tem que usar isso. E você precisa ter fé. Porque Deus, a linguagem de Deus não vai ser sempre entendível para a sua mente. Ele vai te pedir para fazer coisas, ele vai pedir para você se deparar com Golias. Deus chegou no Mar Vermelho e ele não ficou abalado. Ele falou, vai lá e cruze. Ele falou, como que eu vou atravessar? Vai lá e atravesse, Moisés. Eu estou querendo crer, eu sei que ele falou, ele esticou o cajado dele para abrir o mar, mas eu creio que ele teve que mover o pé dele. Você entende o que eu estou falando? Então, às vezes, você tem que dar só um passo. Você pode estar um pouco com medo, mas dê esse passo. Se você sabe que é Deus falando com você, dê esse passo, porque Ele não vai te mostrar todas as coisas. Você confia em mim? Veja, muitas pessoas estão no mesmo lugar porque elas não confiam. Elas querem que todos os detalhes sejam mostrados para elas. Você tem que ver até o final. Deus não vai fazer isso. Eu não vou te levar até o final para você ver, não. Você tem que confiar em mim. Dê o passo. Eu sei que alguns não vão gostar disso, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Quando o Senhor falou para mim, para eu vir para cá, para esse pedaço aqui, era suposto ser um lixão aqui, onde era tudo suposto aqui a ser um lixão. Mas eu sabia que Ele tinha mandado eu vir para cá. Ok? Ao vir para cá, dar o primeiro passo, ele teve um homem que me trouxe uma oferta de 600 acres de terra, que você não podia negar. Se eu não tivesse dado esse primeiro passo, esses 600 acres não teriam vindo. Eu penso que tem 6 esperando por você. Você entende o que eu estou falando? 600. Oh, preste atenção no que eu vou falar agora. Uma bênção vasta está esperando por cada pessoa que está aqui. E é o que o Senhor está te ensinando. Por isso que Ele está te ensinando da forma que Ele está te ensinando. Para você estar pronto para receber uma bênção vasta. Uau! Uma bênção vasta está esperando por cada pessoa, cada um de nós, cada pessoa online tem uma bênção vasta procurando você. Mas você tem que aprender a dizer o que Deus fala para você. Dá o primeiro passo. Não faça nada tolo. Não faça nada, não tente inventar nada. Você vai saber que é unção. Não, eu não estou falando sobre membresia de igreja. Eu sei que você é membro. Abra em João capítulo 1. Veja, nós temos 51. Vê se tem 51. João 51. Eu estou a ponto de concluir já. Eu tenho uma bênção vasta esperando por mim. Fala para alguém, fala para alguém, fala para alguém. Diga que você querendo dizer mesmo. Diga querendo dizer mesmo. Diga querendo dizer mesmo. Eu disse, diga. Diga querendo dizer mesmo. Eu tenho uma bênção vasta me esperando. Agora eu ouvi isso, eu não sei
como que isso vai parecer para você. Mas eu estou aqui para representar Ele. Quando eu disse aquilo, eu ouvi Ele falando, Leroy, eu estou pronto para garantir o que você está falando. Em outras palavras, para a sua bênção vasta. Para eu falar isso, Deus disse por trás de mim, Leroy, eu estou pronto para garantir o que você está falando. Eu estou garantindo aquilo que você está falando. Se eles receberem, que... E eu sinto um óleo quente na minha cabeça agora. No meu crânio aqui. Ele quer colocar isso pra fora. Eu sinto o óleo quente aqui, descendo aqui pela minha cabeça. Tá queimando. E eu ouço ele falar, Senhor, eu tô aqui te garantindo. Leroy, eu tô aqui te garantindo. Em outras palavras, ele está garantindo a palavra dele. Ele está garantindo essa mensagem. Então, tudo que você tem que fazer agora é ficar pronto para a bênção vasta. E ele diz, alguns de vocês algumas dessas bênçãos vão simplesmente escorregar em você. Você vai entrar antes de você saber. Você vai entrar nessas bênçãos antes de você se dar conta. Eu disse, você vai entrar nessas bênçãos antes de você se dar conta. Aleluia. Eu disse, você vai entrar nisso. Eu disse pra você que estava vindo. Eu disse pra você que estava vindo. Você vai entrar nisso antes de você se dar conta. Bênção vasta. Bênção vasta. Que tipo de bênção? Vasta. Você sabe o que vasto significa? Eu recebo. Sabe o que vasto significa, né? Alguns de vocês não sabem o que vasto significa. Numa quarta-feira à noite. Numa quarta-feira à noite. Numa quarta-feira à noite. Bênção, vasta vai vir sobre mim numa quarta-feira à noite. Não é domingo de manhã, não é na Páscoa, é na quarta-feira à noite. Vem, filha. Meu Deus. Eu recebo um cheque de $925. Eles semeiam assim. Eu recebo. Eu recebo. Cheque de $1.000. Senta aí, eu vou concluir. Quando você decreta da forma correta, isso faz com que o céu se abra para garantir você. Então, eu tenho a garantia do céu aqui. Você está ouvindo? Ele faz com que o céu abra para garantir você. Vem, filho. Faz com que o céu abra para garantir você. Eu recebo, filho. Cheque de $500. Onde que essas pessoas estão pegando dinheiro assim? Eles estão sendo abençoados. Essa é uma igreja abençoada. Não, você não é pobre, você não tem que ser pobre. Não aqui nessa igreja. Se você é pobre, você não está prestando atenção em mim. Você está sentado aqui pobre, você senta aqui pobre, você não está prestando atenção em mim. Eu te falei que Deus é um Deus de prosperidade. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Eu não amo dinheiro, o dinheiro me ama. Aleluia! Então, deixa eu ver como eu vou concluir. Aleluia! Marcos 11:23. Eu quero que você consiga entender isso. É o que eu vou falar. Eu quero que você esteja nessa coisa que eu vou falar agora. Nesse entendimento. Eu te amo também, filho. Um cheque de $1.000. Eles estão recebendo de volta o retorno. Não pensem que eles não estão recebendo retorno. Eu recebo. Sim. É um cheque de $200. Eu falei para você Marcos 11:23, né? Certo? Alguém está tentando ler e falar, deixa eu ver.
Talvez ele chame meu nome aqui. Alguém está me olhando e pensa. Agora, o que decretar nos faz entender e o que Efésios 4, de 11 a 16 nos prepara para entender, anota aí. Atos 20, 28, depois você leia na igreja de Éfeso. Você pode não ser um profeta, me ouça com bastante atenção, mas você tem habilidades proféticas. Então, se você não é ensinado da forma correta, que você só fica sentado ali, você não pensa que pode falar coisas fortes, mas você pode porque você é filho de Deus. Então, você pode não ser um profeta, mas você pode profetizar. Quando Deus te mostra algo e você e Deus entram em acordo divino, esses versículos que ele me deu, Marcos 11, verdadeiramente fala para você, todo aquele que disser para essa montanha seja removido, lançado no mar, e não duvidar no seu coração, mas acredita das coisas que você falou, que ele falar... Isso não é um profeta, ele não disse o profeta, qualquer pessoa que falar, ele não disse profeta. Então, deixa eu andar aqui um pouco nessa avenida. Em Romanos 12, 3, ele diz que você tem uma medida da fé. Ele não disse uma medida, ele disse a medida. Veja rapidamente, Romanos 12, 3, Romanos 12, 3. E esse versículo, Romanos 12, 3, está te falando que a fé não opera através da sua mente, ela opera através da graça. A sua mente vai te sacudir quando você precisar lidar com a sua fé, mas se você permanecer na graça, a sua fé vai funcionar corretamente. Mas note a medida da fé. Agora, os apóstolos, veja em Lucas 17, 6, eu acho. Eles perguntaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Os apóstolos perguntaram a Jesus, pediram, deixa eu ensinar os apóstolos aqui. Se você tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, veja, muitas pessoas pensam que não tem fé suficiente. Não sabe o tamanho de uma semente de mostarda, quão pequeno é, e sabe quão grande essa árvore sicamaina é. Você fala para essa árvore vai te obedecer. Então não importa quão grande a situação seja, quando você falar pela fé, a situação tem que te obedecer, porque a fé é mais forte do que a situação. Agora, em Marcos 11, 23, acabamos de ver uma fé de mover montanhas. Então, você tem a medida da fé, tem a fé de semente de mostarda, e você tem uma fé que move montanhas. Todos esses tipos de fé precisam estar no lugar correto. E você tem 1 João. Não, Judas 20. Tudo começa com a fé santíssima. São 4, né? 4 ou 5? 4. Quantos você pegou? Alguns de vocês não pegaram nenhum. Quantos? Tudo que eu estou te falando aqui é que você já tem fé suficiente. Você vai operar 20 anos. Não, você tem que começar a operar agora. Não se preocupe com o passado, não se preocupe como as coisas foram no passado. Entre nisso agora, por favor, entre nisso agora. Deixa eu concluir. Jesus Cristo. Então nós falamos sobre Jeremias 1, 12, ele garante, vela pela sua palavra para que ela aconteça, certo? Eles são semeadores, cheque de $500. São 2 irmãs, elas semeiam. Ela está a ponto de casar com um dos meus melhores meninos. Você está recebendo um bom rapaz. O pai dele está aqui. Você está recebendo um bom rapaz. Ele vai cuidar bem de você. Eu confio nele. Aleluia. Isso não é da sua conta. Nós estamos falando aqui, eu e ela, conversando. Agora, isso pode... 6 minutos. Isso não vai parecer muito kosher, mas você vai julgar. Nós temos sido ensinados a prestar atenção em nossas fraquezas. Mas é a unção e presença da palavra de Deus que te faz poderoso.
1 João 2:27. Não olhe para a sua fraqueza. Veja Romanos 8:28, marca a bênção sobre as pessoas de Deus, os justos. Os filhos de Deus reinarão. Deus protege seus filhos. Segurança no Senhor. Decretar, libera o desejo de Deus para seus filhos na esfera da terra. Jó 22:28. Quando Deus te fala coisas no seu tempo de oração, decrete essas coisas, não só as anote. Eu disse para você, não disse? Decrete. O decreto é da família do... Você é um filho de Deus, você tem direito de... Você é um filho, você é um rei e você é um sacerdote. O decreto não pertence só ao profeta e ao ofício do profeta. Você pode decretar também. Você foi criado para profetizar. As situações parecem que nada está funcionando. Muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes eu fiz isso. O profeta de todos os profetas, você sabe quem ele é, né? Pode falar com você e ele te dá a você o que falar. Satanás não quer que você saiba sobre o decreto profético. Ele não quer que você saiba disso. Ele quer que você seja só um membro de igreja. Ele quer que você venha, sacude, dança e pule e só. Vocês não são supostos aí nesses concertos, nesses shows pervertidos. Você é um cristão. Vocês não são supostos, aí não importa o nome que seja, eu não vou chamar os nomes, eu amo eles todos, mas vocês não têm que estar em participar desses shows, dizendo pra você que vai se divertir. Você tá sendo, então, uma ovelha, tá, um animal tá fora de ordem. Eu disse que eu não ia falar sempre as coisas que você gosta. Eu acabei de mexer no seu melhor mercado. Ouça, vamos crescer. Você vai ver muitas coisas que você nem precisará orar por elas. Tá feito, resolvido. Você vai e louva a Deus acerca disso. Você não vai pedir a Deus nada. Obrigado, Senhor, eu recebi isso. Glória a Deus. Decretar é profético, porque já foi decidido, já está decidido. Um decreto consistido de palavras que Deus colocou na sua boca e Ele quer que você as fale para elas poderem manifestar na esfera da terra. Quando eu ouvi isso, eu falei para você semana passada, Deus não pode falar os decretos por você, mas uma vez que você os fala, Deus tem o direito de fazer a manifestação acontecer a seu favor. Eu creio que eu vou falar algumas coisas. Você precisa falar. Deus não pode profetizar ou decretar por você. Lembra que eu fiz a pergunta? Eu fiz a pergunta, lembra? Eu lembro que eu fiz a pergunta semana passada. Você crê que a mão do Senhor está sobre você? Diga, eu creio que a mão do Senhor está sobre mim. Independentemente das minhas fraquezas. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Você... Isso não vai parecer correto. O que eu vou falar? Você, na verdade, é mais forte nas suas fraquezas. Por quê? Porque você reconhece, eu não consigo fazer isso. Senhor, me ajuda. Senhor, quando o Senhor vê alguém que chega reconhecendo suas incapacidades, e todos nós temos, eu tenho, você tem, mas veja, as suas fraquezas podem ser a sua maior bênção. Você reconhece que você se apoia
você depende, você chega, você anda, você viaja, você voa nele, sobre ele, porque você sabe que você não consegue fazer. Eu penso que alguns de vocês são muito inteligentes. Inteligentes demais, afiados demais, respondem as perguntas difíceis. Mas Satanás não se importa com isso. Se você é tudo inteligente assim, ele não quer que você seja ungido. Você não está pronto, a não ser que o Espírito Santo te dê o seu diploma. Em classes, né, como essa, assim, classes como essa, assim, o Espírito Santo vem e fala com você acerca do que estamos falando aqui essa noite. Ele vai voltar e falar com você, porque você está movendo para uma nova posição essa noite. E à medida que, como o Júnior falou, Deus quer a herança dele de volta. Em outras palavras, nós tentamos obter a nossa herança, mas Deus fala, não, eu não vou te dar nada até que você me dê a minha herança, me dê louvor, me dê adoração, me agradeça pelo que eu já fiz. Me dê fé. Não me dê fé sem esperança, me dê fé com esperança juntos. E deixa eu te abençoar para que o meu nome possa ser engrandecido na esfera da terra. Deus está falando, deixa eu te abençoar. Ele está implorando para nós. Quantos de vocês falem sim? Está falando comigo, Senhor. Ok, prepare-se para isso. Ok, prepare-se.